esse é o site do Apache Kafka, tá? Basicamente, o Kafka ele é uma plataforma para trabalhar com dados, tá? Como assim trabalhar com dados? É uma plataforma que ela consegue receber dados ali em tempo real, de uma forma muito rápida, e ela consegue fazer com que outros sistemas consigam ler esses dados dele ali também. Legal? Então o Kafka é uma plataforma que ela consegue ajudar os sistemas a se comunicarem. Vai ficar mais fácil na hora que eu começar a mostrar uma apresentaçãozinha que eu tenho aqui para vocês, tá? Mas aqui no próprio site tem alguns dados, e isso aqui é bem interessante hoje em dia, tá? Que 80% das empresas, né, das top 100 companies aqui, tá? Estão hoje utilizando Kafka. Então, uma das coisas que é muito comum hoje em dia você ver é bancos utilizando o Kafka, tá? O Kafka, ele nasceu no LinkedIn, mas assim, tem Netflix, tem Uber. Como que você imagina que o Uber fica mandando a posição do motorista, né? E da pessoa que está pedindo a corrida ali em tempo real? Como que você acha que ele manda? Cara, Uber, esses caras que precisam de dados em tempo real, trabalham tudo com Kafka. Por quê? Porque o Kafka ela é uma plataforma extremamente rápida e consegue trazer recursos fantásticos para a gente conseguir trabalhar com tempo em tempo real. Legal? Então, o que acontece? Tá? Existem diversas capacidades que eles colocam aqui, mas a gente vai para o documento que eu criei, depois eu deixo disponível aí para vocês, tá? Inclusive, eu usei esse documento numa playlist que eu tenho aqui no canal, inclusive, sobre Kafka, que eu acho que são alguns vídeos e eu vou bem passo a passo nesse documento. Hoje eu quero dar uma passada geral, porque a gente vai programar, a gente vai colocar a mão na massa e vai ficar um pouco mais fácil aí para a gente trabalhar. Legal? O Marcos perguntou aqui qual que é a diferença do Apache normal e para esse Kafka. Apache, tá? Basicamente é uma fundação que ela tem diversos projetos, entendeu? Um desses projetos é o Apache Kafka, tá? Então a gente tem diversos projetos, desde, sei lá, o Web Server, o NiFi, a gente tem muitos projetos ali sobre a Apache Foundation, tá? O Kafka é um deles, tá? Então, galera, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um camarada aqui. Deixa eu aumentar aqui, talvez para ficar um pouco melhor. Deixa eu ver. Eu vou deixar assim, mas de qualquer forma a gente vai seguindo junto aí. Me falem se tá boa a letra aqui, mas a gente vai trabalhando, tá? Tá escrito em inglês esse documento, eu tô prometendo que eu vou traduzir, eu escrevi em inglês, mas eu prometo que eu vou traduzir depois isso aí para todo mundo, tá? Mas a pergunta inicial aqui pra gente é o seguinte: para que eu preciso trabalhar com Kafka, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar hoje em dia, tá? É que tudo que a gente está fazendo está sendo orientado a eventos. Tá? Abri a porta do carro, gerou um evento. Acendi a luz, gerou um evento. Fiz um pagamento, gerou um evento. Criei um usuário, gerei um evento, né? Então, praticamente tudo que a gente acaba fazendo hoje em dia, a gente trabalha com eventos. Os sistemas, de uma forma ou de outra, eles estão produzindo eventos a todo momento. Mas o mais bacana de tudo é que esses sistemas, hoje em dia, eles estão se comunicando o tempo todo, né? Eu fiz uma inscrição, gerou o pagamento, mandou para a logística, mandou para o centro de distribuição, foi para o caminhão pegar, o caminhoneiro está entregando e foi... Perceba que todos esses fluxos ali são fluxos referentes a eventos que estão sendo gerados, tá? E o Kafka, ele é um sistema, basicamente, tá? Que ele consegue, tá? Ser o cara que vai distribuir esses eventos aí para todo mundo. Legal? Então, o Kafka, e a gente usa o Kafka hoje em dia para quê? Para a gente fazer com que sistemas possam conversar, para devices, né, e internet das coisas que a todo momento estão trabalhando ali com eventos. Imagina, por exemplo, uma empresa que trabalha num alarme. Eu tenho um alarme aqui em casa, uma empresa que chama ADT Security. E o que acontece?
eu acendo a luz, gera um evento lá no sistema. Toda vez que eu abro a porta da frente da minha casa, a câmera que fica de dentro da minha casa grava por 30 segundos quem que está entrando. Então, quando o alarme dispara, tudo isso aí são eventos que a gente acaba trabalhando, tá? Então, é muito importante hoje em dia como que eu consigo utilizar esses eventos para que os meus sistemas consigam consumi-los para eles tomarem decisões ou darem ali o nosso próximo passo, tá? Fiz uma compra, vai para aquele, depois vai para aquele, depois vai para aquele. Se alguém aqui já trabalhou alguma vez com microserviços, vocês devem saber o quão importante é o processo de comunicação entre os sistemas. Legal? Então, o que a gente pode dizer em relação ao Apache Kafka? O Kafka, ele não é necessariamente apenas um sistema de mensageria, né? A gente tem sistemas aí, por exemplo, como o RabbitMQ, que são sistemas realmente message broker, né? Um sistema para mandar mensagens. O Kafka não é um sistema apenas para mandar mensagens. É um sistema que recebe dados e consegue retornar esses dados numa velocidade muito grande, e a gente vai entender um pouquinho mais essas diferenças aí que o Kafka consegue fazer. Uma coisa interessante do Kafka, tá, é que você consegue gravar todos os eventos que estão acontecendo, tá? Então, vamos imaginar, fiz uma compra, esse evento foi armazenado no Kafka, o que vai acontecer? Ele vai ficar armazenado lá no Kafka. E eu posso escolher por quanto tempo esse armazenamento vai acontecer, né? Vai ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, para sempre? Eu escolho esse período de retenção, tá? Mesmo que outra pessoa consuma esse evento e pegue esse evento ali, né? Veja essa informação, esse dado ainda fica gravado no Apache Kafka. Então, eu consigo navegar sobre todos esses dados que estão rolando ali no Apache Kafka. Legal? Coisas bem interessantes, tá? O Apache Kafka, ele tem um throughput imenso, é gigante, tá? Ou seja, ele consegue trabalhar ali com muitas transações, tá? Ele tem aí uma latência até de 2 milissegundos para trabalhar ali com as mensagens que vão chegando, tá? O Kafka, você consegue trabalhar com ele de forma escalável, e você vai entender um pouquinho mais de detalhe daqui para frente. Legal? Você consegue trabalhar com permanent storage, que foi o que eu falei para vocês, os dados eles ficam gravados ali de forma serial aí para a gente trabalhar. Legal? Ecossistema, tá? Basicamente, o Kafka, ele consegue fazer processamento dessas informações, ele consegue se conectar com quase com qualquer tipo de sistema, com tudo quanto é linguagem de programação. Existem diversas bibliotecas externas ao Kafka que vão te ajudar a fazer muita coisa, a gente vai ver, entender um pouco melhor essa plataforma, e muitas ferramentas que você vai poder utilizar aí em relação ao Apache Kafka. Tem algumas empresinhas aí que usam, tal de Netflix, LinkedIn, Uber, Twitter, Dropbox, Spotify, PayPal e a lot, ó, já estava falando em inglês, e um monte de bancos aí. Tá? Então vamos entender como é que funciona essa ideia básica aqui do Kafka, tá? Vamos fazer o seguinte. O que acontece? O Kafka, tá? Ele tem algo que a gente chama de producer, tá? O fluxo da história funciona dessa forma. Eu tenho o producer, ou seja, é o sistema que vai produzir o evento, que vai produzir a mensagem. Fiz uma compra, ou quero mandar uma mensagem para um outro sistema. O producer é o cara que manda a mensagem. Essa mensagem, ela vai para o Apache Kafka, tá? O Apache Kafka, o que acontece aqui para gente? Ele é dividido em brokers, ou seja, o Kafka em si, ele é um cluster. Ou seja, o cluster é uma junção de várias máquinas, legal? Cada máquina dessa no cluster do Kafka é chamada de broker, tá? Então, guardem bem esse conceito que é importante. Cada máquina, tá, que fica no cluster do Kafka, a gente vai chamar de broker, legal? Então, o que vai acontecer? Eu vou mandar a mensagem vai ficar gravada aqui nesses brokers aqui do Kafka, e eu vou ter o consumer, que é o cara que vai querer ler essas mensagens
que estão gravadas aqui no Kafka e que foram produzidas. Legal? Atualmente, o Kafka ele trabalha com um camarada aqui para a parte de Service Discovery e gerenciamento desse cluster, que é chamado de Zookeeper. Eu acho que agora já, logo esse cara vai cair fora e o Kafka ele vai conseguir se virar sozinho e etc. e tudo mais. Mas, de forma geral, o grande ponto que você tem que entender é que eu tenho um cara que faz a mensagem, o Kafka guarda essa mensagem e tem um cara que lê essa mensagem. Legal? Então, essa aqui é a ideia aí, como é que funciona. Agora, não é assim, Kafka, essa mensagem, tá? A coisa não funciona muito bem por aí. A parada funciona da seguinte forma. A gente divide todas essas mensagens em algo que a gente chama de tópicos, tá? Então, toda vez que eu estou querendo mandar uma mensagem, eu mando essa mensagem, ou o meu dado, eu estou chamando de mensagem, tá, pessoal? Mas pode ser um dado, tá? A informação que eu quero transmitir, tá? Essa mensagem, esse dado, eu vou enviar para um tópico, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um tópico chamado de vendas, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou mandar uma mensagem falando que eu acabei de vender. E mando a mensagem lá, o meu produto, ID, o cliente, ID que comprou a hora e etc. Né? Então, essa mensagem ela vai ser enviada para o tópico de vendas. Aí, vamos imaginar que o que vai acontecer aqui para a gente é o seguinte. Imagina que assim que eu vendo um produto, eu tenho um sistema, o financeiro, e eu tenho o sistema de logística, por exemplo. Eu posso fazer com que o sistema financeiro pegue as vendas que estão sendo enviadas do Kafka e o sistema de logística também consiga pegar essa mensagem que foi enviada para o tópico. Então, olha só que legal. Eu vou mandando as mensagens, outros sistemas vão ficar pegando essas mensagens e processando essas mensagens da forma como eles quiserem. Legal? Então, isso aí é um ponto super importante para você se ligar. Agora, um ponto que é importante, e preste bem atenção nessa parte, tá? E daqui a pouco vai fazer, inclusive, um pouquinho mais sentido aqui para vocês, é o seguinte. Um tópico, ele é composto por partições, tá? Por isso que a gente fala que, às vezes, falar de Kafka, não adianta sair mexendo e mostrando, porque se você não entender esses conceitos, fica um pouco complicado. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu tópico de vendas, tá? Esse meu tópico, ele tem 3 partições. Wesley, o que é uma partição? Vamos imaginar, tá? Que a gente tem ali no escritório, a gente tem um lugar que a gente guarda documento. E esse lugar aí que eu guardo documentos, eu tenho 3 gavetas. Então, na hora que eu mando uma mensagem de vendas, às vezes eu guardo na gaveta 1, às vezes eu guardo na gaveta 2, às vezes eu guardo na gaveta 3. Legal? Então, quando você cria um tópico no Kafka, você vai falar quantas partições esse tópico vai ter. Legal? Wesley, mas para que serve essas partições? Você vai perceber que essas partições elas vão poder, vocês vão olhar mais para frente, que elas vão poder ficar distribuídas em diversas máquinas, tá? E você consegue garantir mais segurança em relação aos dados. Então, o que acontece, tá? O tópico em si, ele trabalha como se fosse um log, tá? Ou seja, chega uma informação, ele coloca na opção, na posição 0, depois posição 1, depois posição 2, depois posição 3, e a coisa vai que vai, legal? Então, isso aí é um ponto importante. Então, a mensagem vai chegando e essa mensagem vai ficar sendo guardada aí nesse tópico. Legal? Agora, uma coisa, se você perceber, eu coloquei aqui, ó. Pode ser que eu tenha uma aplicação A e ela, nesse momento, está lendo o tópico, nesse tópico, no offset, né? 3 aqui. E eu posso ter uma outra aplicação que está lendo, nesse momento, o offset 7 aqui pra gente. E enquanto isso, né, já está sendo adicionado um outro, né, valor aqui
em outro offset. Então perceba que é tudo dinâmico. As mensagens vão chegando, elas vão ficando guardadas em posições dentro das partições, as aplicações vão lendo, e conforme elas vão lendo, também outras mensagens podem ir chegando. Legal? Então esse aí é o grande ponto aí pra gente, tá? Então, vamos entender como é que funciona, tá? Cada mensagem aí quando a gente vai mandar. O negócio funciona da seguinte forma. Quando eu mando uma mensagem, está chamando aqui de record, o que que acontece? Essa mensagem, ela tem um tipo de uma anatomia, tá? Uma anatomia interessante, né? Essa forma de como ela trabalha funciona assim, tá? Eu tenho headers, que é opcional, ou seja, quando eu vou mandar uma mensagem para o Kafka, eu posso passar algumas mensagens no headers, mas eu não sou obrigado. Mas tem algo aqui muito importante, que é importante de você se ligar. Uma coisa é o value, tá? Que é esse cara aqui, que é a mensagem em si, é o payload. Ou seja, é o seu JSON, por exemplo, que você está mandando, é o seu arquivo TXT, não interessa. É o conteúdo da sua mensagem. Uma outra coisa que a gente tem aqui também é aqui. Essa aqui, ela vai definir basicamente o escopo dessa mensagem. E daí você vai entender assim, Wesley, por que a gente precisa dessa aqui, tá? Você não é obrigado, inclusive, a passar essa aqui para o Kafka, tá? Mas o grande ponto é o seguinte, olha só que interessante. Vamos imaginar, tá? Que eu faço o seguinte, eu tenho uma gaveta, eu tenho, quer dizer, um armário com 3 gavetas, legal? E daí eu começo a receber um contrato ali, por exemplo, do Kleber, tá? E o Kleber tem uma empresa, tá? Então, o que acontece? Eu recebo um contrato do Kleber e falo assim, olha, Wesley, eu tô te dando esse contrato aqui, é o nosso primeiro contrato juntos, legal? Eu guardo na primeira gaveta. Aí o Kleber fez um outro contrato comigo e eu pego esse contrato e jogo na segunda gaveta. Aí o Kleber fez outro contrato comigo e eu coloco na terceira gaveta. Se eu quiser pegar os contratos que eu tenho com o Kleber e falar, deixa eu pegar os contratos com o Kleber, e se eu pegar um contrato primeiro da terceira gaveta, você vai perceber que eu estou pegando esses contratos fora de ordem. Por que eu estou pegando fora de ordem? Porque eu posso pegar primeiro da terceira gaveta, da primeira gaveta, da segunda gaveta, e eu não tenho a ordem que esses contratos chegaram ali para mim. Apesar de eu saber que são do Kleber. Então, o que acontece? Seria muito mais legal, toda vez que o Kleber me mandasse o contrato dele, eu anoto assim, ó, Kleber. E tudo que for do Kleber, eu vou colocar sempre na gaveta 1. O Kleber mandou, gaveta 1. Kleber mandou, gaveta 1. Então, quando eu precisar pegar esses contratos do Kleber, eu vou pegar na gaveta 1 e eu sei a ordem que esses contratos chegaram para mim. Legal? Então, aqui, ela vai te ajudar, tá? A garantir a ordem que as mensagens chegam, tá? Então, tudo que você quiser receber na ordem, basicamente você vai informar aqui, ali na mensagem, tá? Se não, você vai poder pegar as mensagens de forma desordenada, porque você tem diversas partições.